Eu estou aqui voltando para finalizar a história da minha vida. Eu já contei a minha vida desde quando eu era criança, lá de trás, passando pela época que eu morei no Canadá, passando pelo meu primeiro casamento, pelo nascimento dos meus 3 filhos, depois pelo relacionamento com o Fernando, e contei aí algumas coisas muito interessantes do nosso relacionamento, engraçadas, pitorescas, outras mais sérias, que fez com que hoje eu e o Fernando tivéssemos um relacionamento extremamente gostoso. E acabou aí? Não! Eu vou te contar uma coisa muito legal. Quando a gente é parceiro, como eu e o Fernando somos, os planos e os projetos de um fazem parte do projeto do outro, ou seja, a gente torce para que aquele nosso companheiro consiga realizar os seus sonhos. E um dos sonhos que o Fernando tinha era um dia morar fora do Brasil, especificamente para aprender inglês, porque ele é extremamente estudioso, o inglês dele é excelente no que diz respeito a conteúdo, a vocabulário, mas a destreza de falar vem do tempo que a gente mora no lugar e começa a pensar em inglês. E um dia eu falei para o Fernando, Fernando, faça isso que você tem vontade de fazer, eu vou te dar a maior força. Enquanto você estiver lá, eu toco o serviço aqui, não tem problema nenhum. Porque quando a gente é adulto, a gente entende que o amor é dentro. Quando a gente é criança, a gente entende que o amor é perto. Por isso, criança tem que estar com os pais no ângulo de visão dela, que ela consiga enxergar os pais para ter a segurança de ficar brincando. Mas toda hora ela dá uma olhadinha para ver se os pais estão lá. Isso é infantil. Quando a pessoa adulta, num relacionamento, precisa que o outro esteja perto o tempo todo, telefonando, dando notícia do que está fazendo, de onde ele está, de onde ele não está, mas eu estou tão carente, eu preciso de você perto de mim, ai, mas você vai trabalhar de novo. Isso atrapalha o relacionamento, porque isso é infantil. Então, eu falei para ele, não tem problema, pode ir, Fernando, eu vou sentir você comigo o tempo todo. Ele falou, puxa, que bom, Carla, eu vou então me programar para ir morar um tempo nos Estados Unidos. E fico muito feliz, porque você está indo comigo, o tempo todo eu vou te sentir no meu coração. E assim ele fez. Em janeiro nós fomos para Miami, fomos dar 2 cursos lá nos primeiros 15 dias de janeiro, depois nós voltamos, porque ele tinha compromisso no Brasil, ele deu mais 2 aulas aqui de final de semana e no comecinho de fevereiro ele voltou para os Estados Unidos. Aí eu fiquei aqui no Brasil cuidando dos nossos trabalhos, cuidando da nossa empresa e ele foi embora e ficou 3 meses nos Estados Unidos. Por que eu estou contando tudo isso? Para mostrar para vocês que quando existe uma parceria, a pessoa tem um projeto pessoal, mas o parceiro pode ajudá-lo a realizar esse projeto pessoal. E se a gente trabalha em equilíbrio do dar e receber, e eu e o Fernando trabalhamos nisso, equilíbrio do dar e receber, se eu estou fazendo para ele agora, daqui a pouco eu vou ter algum projeto meu e ele vai falar, Carla, vai atrás do teu projeto, te dou a maior força, te ajudo. E é isso que tem acontecido na nossa vida, tá? Então, essa parceria é a dica que eu dou para vocês que estão me assistindo, que se vocês querem chegar num equilíbrio emocional, num equilíbrio de relacionamento, como esse que hoje eu tenho e propago para todo mundo, é sendo adulto que você vai conseguir. Vou te dar um exemplo. Depois que deu os 3 meses que o Fernando ia ficar nos Estados Unidos, eu fui até os Estados Unidos para encontrar com ele, passamos 10 dias juntos em Nova York e voltamos. Nesse período, assim que eu cheguei lá, eu levei para ele um presente e levei para ele um ovo de Páscoa, porque nós fomos passar a Páscoa juntos. E aí eu fiquei esperando para ver o que ele tinha para me dar de presente. Afinal de contas, ele ficou 3 meses nos Estados Unidos, em Flórida, em Miami, que é um lugar que tem um monte de outlet, é um lugar famoso pelas compras, né? E vira e mexe ele falava para mim, nossa, hoje eu fui no outlet, comprei isso, comprei aquilo, comprei equipamento de filmagem, comprei um microfone, comprei roupa para mim, não sei o quê. E eu ia super feliz, né, compartilhando com ele isso. E aí na hora que eu dei o presente para ele, eu fiquei na expectativa de ganhar um presente dele. E sabe o que ele trouxe para mim? Sabe o que ele comprou para mim enquanto eu estava lá? Nada. Na hora que ele falou que não tinha comprado nada, naquele segundo eu fiquei chateada. Aí eu parei, respirei fundo, falei, dá licença um pouquinho, e fui no banheiro. No banheiro, eu olhei para baixo e falei para minha criança, pode parar de me sabotar. Eu não vou deixar que você estrague o meu reencontro com o Fernando. Nós ficamos 3 meses longe dele,
ele deu tudo o que eu precisava, inclusive um cartão Black para mim, da conta dele, enquanto ele estava nos Estados Unidos. Ou seja, se eu tivesse precisando de alguma coisa, era só eu ir lá e comprar. Tá? Então não tinha que ter drama porque ele não comprou nada para mim, porque ele nem lembrou de mim quando ele estava fazendo as compras. A minha criança quis entrar no drama, mas eu puxei ela para o lado adulto e falei, pode parar. Se você precisa de alguma coisa, quem tem que ver o que você precisa e te dar, sou eu. Se a felicidade da gente está só nas nossas mãos, a gente não corre o risco de ficar infeliz. E é isso que eu fiz. Relevei aquele fato como um fato não importante, e dando importância no fato dele ter me dado um cartão de crédito da conta dele, daquele sem limite, né? E que eu já tinha comprado tudo que eu queria em janeiro, e que eu ia ficar 10 dias lá. E nós fomos, de fato, num outlet em Nova York, maravilhoso, onde eu tive liberdade de comprar o que eu quisesse. Ele não falou nada, nem, não vai comprar, não vai gastar, olha lá o que você está gastando. Nada, porque a gente confia um no outro, na responsabilidade financeira dos dois. E eu esqueci aquela história e vim embora felizinha, felizinha da vida. Se eu tivesse deixado a minha criança emburrar por causa dessa bobagem, talvez eu tivesse de fato estragado esses 10 dias que nós passamos lá e que foram maravilhosos. Eu vou te contar mais uma coisa que o Fernando fez na minha vida. Teve uma época que eu trabalhava muito como ginecologista e obstetra. Então, eu acordava de madrugada para fazer parto, trabalhava o dia inteiro, era muita paciente que eu tinha. E um dia o Fernando falou assim, Carla, até quando você vai trabalhar nesse ritmo que você está trabalhando? Seus filhos já estão formados, não dependem financeiramente de você. Nós temos uma empresa de cursos do Consciência Sistêmica. Eu estou precisando que você me ajude na empresa. Eu acho que você deveria pensar na possibilidade de trabalhar meio período no consultório de ginecologia. E meio período você começar a trabalhar comigo na sistêmica. Na hora que ele falou, me deu um frio na barriga, porque como a vida inteira o meu sonho era ser médica, e eu realizei esse sonho, eu tinha medo de que alguém me tirasse esse grande sonho. Aí o que aconteceu? Você já ouviu falar sobre psicossomática? Que é quando a gente somatiza no corpo, na forma de uma doença, algum problema emocional? Olha, não deu outra. Dali a pouco eu comecei a ter um problema na minha mão. E esse problema foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. Eu fui tomando remédio e nada resolvia a dor que eu sentia na mão. A sensação que eu tinha era que minha mão estava fraturada. Eu não conseguia mais fazer esse movimento para fazer o toque nas pacientes. E isso me incomodou profundamente. Inclusive me preocupou muito, porque a minha profissão eu dependo das mãos para trabalhar, tanto na consulta quanto nas cirurgias e nos partos que eu fazia. Bom, eu briguei com essa mão durante 3 anos. E o Fernando falando para mim, Carla, a doença está te mostrando, ela está querendo te falar alguma coisa. Por que você não ouve o que a doença está querendo te dizer? E aí um dia eu constelei exatamente isso, o que a doença queria me dizer. E nessa constelação eu coloquei um lado, meu lado profissional, médica, ginecologista, obstetra, e no outro a minha parte terapêutica, como terapeuta sistêmica e como coordenadora dos cursos do Fernando, que nessa época eu já estava coordenando os cursos dele em outras cidades, inclusive o curso de Ribeirão. E aí, o que apareceu na constelação? Exatamente isso, que a minha alma estava indo muito mais para o lado das constelações e da terapia sistêmica do que para o lado da ginecologia obstetrícia. E eu me sentia dividida, uma mão queria ir para um lado e a outra mão queria ir para o outro. E eu estava sofrendo com essa divisão. O que eu fiz? Eu insisti. E aí eu fui parar num outro médico que me passou quimioterapia, que me fez o diagnóstico de uma artrite psoriática e cujo tratamento que eu já vinha fazendo com anti-inflamatório e com corticoide não estava resolvendo. Então o próximo passo seria uma quimioterapia leve. Não era uma quimioterapia para câncer, mas era uma quimioterapia leve. Eu passei 2 anos tomando quimioterápico. Depois de 1 ano, conversei com o médico e disse que tinha melhorado, mas não tinha curado. Aí ele resolveu me dar um pulso mais forte de quimioterápico. Era para tomar 2 meses desse pulso de quimioterapia forte. Eu usei 20 dias e confesso
eu falei para o Fernando, Fernando, eu só tenho duas opções, ou eu paro o tratamento ou eu morro, porque eu não aguento mais, eu estou passando muito mal. Nessa fase, o meu cabelo começou a cair, tá? Eu comecei a ficar extremamente mal e eu emagreci em 20 dias 6 quilos. Eu já não sou gorda, eu sou magra, né? Mas 6 quilos a menos eu comecei a definhar. E nesse momento da minha vida, conversando, por exemplo, com uma irmã minha mais velha, ela falou, Carla, o que está acontecendo com você? Parece que você está desconectada. Tua vida está cheia de problemas. Você está sem conseguir trabalhar direito na ginecologista porque a tua mão está doendo. Aí você começa a fazer quimioterapia. Não dá certo como você esperava, você dá um pulso mais forte. E está aí quase morrendo do quimioterápico. E você continua rindo, continua feliz. Eu falei para minha irmã, querida, acontece que eu estou feliz porque eu estou tomando quimioterapia por uma artrite psoriática e não por um câncer. Eu podia estar fazendo um tratamento para um câncer e aí seria muito pior, concorda? E aí ela falou, puxa vida, de fato, eu não tinha pensado nisso. E aí passou mais um tempo, eu tomei a decisão e fiquei meio período como terapeuta, meio período como ginecologista obstetra. Eu tomei a decisão, mas não completamente, de largar a ginecologia. Eu continuei um pé lá e um pé cá, mais cá do que lá, mas eu não consegui soltar de tudo. Aí o que aconteceu? Passado um tempo, minha mão ficou ótima, depois que eu fiz esse pulso de quimioterápico forte, minha mão ficou totalmente recuperada, e aí eu resolvi fazer uma cirurgia da síndrome do túnel do carpo, dessa outra mão, porque eu estava com uma compressão do nervo que começou a formigar os meus dedos. Fiz a cirurgia e o que aconteceu? Eu tive um acidente anestésico que paralisou o meu braço. E eu fiquei 4 meses com o braço paralisado. Nessa fase, eu estava indo para Portugal com o Fernando, para passar um mês com ele. Então, eu operei 20 dias antes. Conclusão, eu viajei para Portugal com o braço paralisado. E nessa fase, eu cortei o cabelo, porque eu não conseguia secar o cabelo, usar secador de cabelo, porque eu só tinha o braço direito, o esquerdo estava paralisado. E na boa, gente, eu mandei bala, cortei o cabelo, fui viajar, a viagem foi deliciosa, comprei um aparelho de eletromioestimulação, durante a viagem eu fui fazendo a eletromioestimulação, devagarzinho o braço foi voltando muito devagarzinho, na verdade ele voltou a funcionar depois que eu já tinha retornado para o Brasil, mas eu não deixei que aquilo estragasse a minha vida. O Fernando foi um parceirão, me deu a maior força, não deixou eu dramatizar, me ajudou com a eletroestimulação, e no fim tudo deu muito certo. Mas aí eu tomei uma decisão. Quando eu voltei, eu vendi o meu consultório, né? Fechei, na verdade, o meu consultório, e então eu decidi que eu ia me dedicar quase exclusivamente à terapia sistêmica e à organização dos cursos. Fiquei atendendo só particular, me descredenciei de todos os convênios e fui trabalhar no Hospital Viver, onde o Dr. Mário Roveri me abriu essa possibilidade, onde eu atendo hoje 2 meios períodos da semana. Assim, eu não deixei as minhas pacientes totalmente nas mãos. Quem quer continuar sendo atendido por mim pode me procurar lá. E deixei de atender os convênios, infelizmente, porque a vida me exigiu que eu tomasse uma decisão. Hoje eu estou extremamente feliz com a decisão que eu tomei. Mas eu precisei passar por 2 situações de estresse, de doença, mesmo ouvindo o Fernando me dizer, escuta o que o corpo está te falando, você não está ouvindo. Se você não ouve, ele vai vir mais forte. Eu não ouvi a mão direita, pois eu tive um problema mais sério na mão esquerda. Agora, graças a Deus, eu estou muito bem das 2 mãos, trabalhando muito bem no meu consultório particular, adorando atender as pacientes com um envolvimento maior, porque eu tenho mais tempo, né? E à disposição de vocês que querem conhecer mais da sua própria vida, da sua consciência, entender o que significa ser adulto e ter um relacionamento mais adequado com os seus filhos, com o relacionamento, com a sua profissão e principalmente com você mesma. É isso que eu estou te oferecendo ao contar para você a minha história. Adorei estar aqui com vocês, cumprindo uma promessa que eu tinha feito já há meses,
Depois que eu comecei na live Terça das Mulheres, muita gente me pede: Carla, conta a sua história, doutora Carla, conta a sua história, porque as pessoas sabem pedaços da minha história. E todo mundo acha que porque eu sou muito feliz, muito alegre, a minha vida não tem problemas, a minha vida é um mar de rosas. E não é. Eu tive grandes problemas, problemas importantes, preocupações com os meus filhos, problemas da profissão, problemas de dinheiro, de relacionamento, como todo mundo tem, inclusive problema de abuso sexual, onde eu descobri que o que importa não é o abuso sexual em si, não importa o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você. Tirar alguma coisa boa disso. E graças a isso, por exemplo, eu consegui proteger os meus 3 filhos de passarem por uma situação abusiva. Então, essa e tantas outras histórias que eu contei para você, que sirvam para que você, ouvindo a minha história, consiga fazer algo melhor da tua vida. Um beijo grande para vocês e não deixe de continuar me acompanhando na Terça das Mulheres, às 20 horas, porque esse programa está cada vez mais gostoso. É lá que eu respondo todas as suas perguntas. Um beijo para você.